Esse é o FH Talk, um podcast Brand Lovers, People Lovers, que traz a realidade por trás das grandes marcas e empresas. Biografia, trajetória, dores, sucesso, propósito, mercado e futuro serão os temas de uma conversa informal, leve e informativa, regada a vinho e café. Estamos aqui hoje com a Fernanda Dalben. A rede de supermercados Dalben, ela existe já há 49 anos, quase uma super bodas. A Fer está à frente há 20 anos, mas há 14 anos ela é responsável, ela é a diretora de marketing trade. Então, imagina o tanto de conteúdo que ela tem, história, trajetória, dor, desafio para passar pra gente. Então, Muito bem-vinda, Fer. Obrigada, meninas. é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Eu não sei nem por onde começar, porque agora, né, a gente tá aí mais próximo esses dias. Eu vejo que é coisa que não acaba mais. Então, acho que começa do começo. Como que você se interessou pelo marketing, pela rede? Obviamente que é familiar, então a gente tende a ou realmente se envolver ou não. E você, a gente vê que não tem nada a ver por ser familiar. Você dá vida mesmo, né, ali. Então, fala aí pra gente aí como que tudo começou. Legal. Bom, esse ano faz, como você bem falou, Mari, faz 20 anos, então, que eu atuo diretamente na rede Dalben. Mas isso começou desde quando eu era criança, né? Na verdade, sempre fui muito inserida, eu, minhas irmãs, meus primos, sempre fomos muito inseridos no dia a dia do supermercado, né? Naquela época o Dalben tinha uma loja só, a gente tá falando há alguns anos atrás. E assim, a minha história começou... Eu brinco que eu nasci embaixo do checkout, né? Porque desde criança, sei lá, eu tinha 5, 6 anos, a gente ajudava na operação. Então, a gente etiquetava produto, tinha aquele negócio de etiqueta, enfim. A gente atendia clientes, empacotava a compra do cliente, empacotava o presente para cliente. E a gente gostava, né? Até porque os clientes davam caixinha pra gente. Então era legal, que depois era uma criança ganhando dinheiro. E depois a gente torrava tudo em banana split, né? Eu falo que agora banana split eu lembro que era a nossa recompensa, era pegar o dinheirinho. Então, quer agradar a Fernanda, já sabe. Dê uma banana split pra ela. É algo que marcou muito. Então, desde criança a gente sempre foi muito inserido. Quando eu completei meus 14 anos, né? Nós somos em 3 mulheres em casa, sou a filha do meio. E minha irmã mais velha já tinha 18, então ela começou a trabalhar, enfim, ganhava o dinheiro dela. E eu olhava e falei, poxa, eu também quero, né? E aí foi quando eu falei pro meu pai, eu falei, pai, eu também quero trabalhar, enfim. Mas, você estuda, enfim, Resumo da ópera, eu comecei a trabalhar à tarde. Então, de manhã eu ia pra escola, estudava, enfim. E quando era 2h30, 3 horas que meu pai voltava pra empresa, né? Depois do almoço, eu ia junto e aí eu comecei a exercer uma função mesmo, todo dia ali, de auxiliar de almoxarifado. Então, todas as notas fiscais que entravam dos produtos que a gente comprava, enfim, entravam em estoque, eu lançava isso no sistema que a gente tinha na época e fiz isso durante 4 anos. E ali eu fui entendendo, assim, na base, como funcionava o produto que chegava, né? Então, eu brinco, assim, que foi uma experiência muito legal, porque como é que chega um produto? Né? Aí já tinha contato com as marcas, querendo ou não, né? Entender quem era o fornecedor que vendia Você sabe o quê. real 360, né? Exato. Então eu comecei assim, realmente, a sala que eu ficava na época com outras pessoas era no depósito, então onde tudo começava. Por trás dos bastidores Total, mesmo, né? total. E aí eu entrei na faculdade, né? Fiz administração com ênfase em marketing, eu já sabia que minha área era comunicação. Fiz administração porque acho que eu entendia que isso ia me dar uma visão ampla do negócio também. E nesse meio tempo surgiu uma vaga no RH para trabalhar na parte de departamento pessoal, enfim, e o gestor da área na época me convidou, né? Na verdade, ele fez uma entrevista, tipo, não foi uma coisa tipo, meu pai foi lá e me colocou, não, ele fez uma entrevista e perguntou. Tipo, processo correto. O processo correto. E aí, o que você acha, tal, a função é assim, a gente vê que você tá indo bem, tal. E eu topei o desafio, né, de assumir a área de departamento pessoal. Então, eu já estava na faculdade, de manhã eu trabalhava, à noite eu ia para a faculdade, enfim. E tinha essa rotina. Então, no RH, eu aprendi a lidar com pessoas, né? Com os colaboradores. Sabia o nome de todos os colaboradores. Naquela época, a gente tinha uma loja só. E foi muito legal, porque eu aprendi realmente o quanto uma equipe integrada, quanto a gente precisa, assim, das pessoas mesmo, para fazer tudo que a gente precisa fazer para acontecer. Quando eu já estava terminando a faculdade,
eu pensei, bom, Dalbem não tem uma área estruturada de marketing. Tinha uma agência de publicidade e tinha um setor comercial, que, na verdade, recentemente tinha um novo gerente comercial que tinha grande experiência em Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart na época. Então, uma pessoa que veio com bagagem e trouxe para o Dalbem o conceito como tabloide, que até então não tinha, né? E essa agência também para ajudar a fazer ali a parte de arte visual, vamos dizer assim. Então, era isso que o Dalbem tinha. Eu olhei aquilo, poxa, estou me formando em marketing, acho que faz todo sentido ter uma área. Minha irmã mais velha era formada em publicidade e propaganda. Falei com a Mariana, que é minha irmã também, falei, olha, vamos... Ai, que nome vamos, lindo, né? Falei, vamos então fundar uma área de marketing no Dalbem. Bom, isso eu tô falando há 16 anos. Felipe Kotler embaixo do braço, né? Cheguei lá pra família. Se achando, né? Terminando o último ano de faculdade, já no TCC. O TCC foi do Dalbem, né? Coincidentemente ou não. Reuni todo mundo numa sala, né? Meu pai, meus tios. E, gente, olha, a gente vai fundar uma área de marketing, porque o Kotler, porque não sei o quê, porque... Aí a gente se dedicou, assim, pra fazer a apresentação e tal. Aí eles viraram assim, o que vocês vão fazer mesmo? Tipo, agora você pensa, assim, há 16 anos, marketing, a gente fala, marketing, parece que é uma coisa que existe há muito tempo, mas é muito recente. Sim. Né? Principalmente quando a gente fala de digital, então... Porque, e ainda para essa geração, pô, até hoje, o pessoal deu tudo certo sem marketing, o que você vai inventar de marketing aqui dentro? Tabloide, é uma revolução, né? É uma baita revolução. Não tem o que vocês fazerem, enfim. E eu saí de lá, assim, conformada. Falei, não é possível, né? Eu falei com a minha irmã, ela falou, olha, eu acho que pensando bem, eu acho que eu não vou querer ir para essa área. Eu acho que realmente não vai ter como a gente implantar isso agora. Eu quero trabalhar com gestão de pessoas. Inclusive, ela foi fazer, né, uma pós em gestão de pessoas. E eu não acreditava. Aí, nisso, o Mauro, que era o nosso gerente comercial da época, me chamou de canto e falou, Fernanda, vocês fizeram tudo errado. Tipo, não é assim que vocês vão conseguir vender. Não é assim que funciona na prática, né? Você quer aprender o que é marketing? O que é? Nem existia trade na época, né? O nome. Você topa o desafio? Então, vem na minha sala todo dia, depois do seu trabalho, 1 hora por dia, eu vou sentar com você e vou te explicar como é que faz uma campanha, o que é uma ação, na prática, né? Que ele era do comercial. Ele era do comercial, mas ele veio de grandes redes, né? Sim. Então, ele veio com toda essa bagagem. Você topa? Topa. Então, eu ia lá, já estava no último ano de faculdade, né? Tava indo poucas vezes, fazer meu trabalho de RH, 1 hora depois, ele ficava, né? Por vontade própria comigo 1 hora por dia e ele foi me explicando. Ele já era visionário, ele sabia que você ia fazer diferença e ajudar ele ali. E ele foi me explicando, é assim que eu negocio com a indústria, é assim que eu faço um tabloide, é assim que a gente faz uma campanha. E bem ali na prática mesmo, assim. Aí ficamos uns 3 meses, assim. Ele falou, agora você tá pronta para mostrar o que você vai fazer. Porque aí eu comecei a ajudar ele a fazer, né? Beleza. Marcamos uma nova reunião. Encurtando a história, toparam. Né? Mas olha, é o seguinte, você pode fundar a área de marketing. Isso quanto tempo depois da primeira reunião? 1 ano e pouco. Pô, bastante. Bastante. Você pode fundar a área, mas você tem R$0. Tipo, se vira. Se vira. Que ótimo. Ai, Super tranquilo. Olha o trade nascendo, né? Passar sacolinha. Primeiro desafio, dono. Primeiro desafio, captar verbas, né? E aí foi que eu entendi a importância, né, de falar com a indústria e dar a contrapartida. Então, se eu tinha um café da manhã, aí eu montei um calendário, que na época o Mauro me ajudou. Então, bom, se eu tinha um café da manhã de Dia das Mães, eu tinha que captar produtos. Então eu ligava, Vicky Bold, me dá um pão, Polengue, me dá um queijo, Sim. e assim sucessivamente. E aí eu pensava, bom, eu tenho que dar alguma coisa em troca, porque senão ele vai me dar... Então eu montava ali um espacinho com o produto para poder vender, quem provasse também podia comprar. Que na verdade isso já entra muito no Brand Experience Live Marketing, que nem Sim, existia. Nem existia. Não, e nem né? tinha comunicação digital Nem ainda, tinha, né? Exatamente. Como que pensa numa exatamente. contrapartida? Mas foi assim, fui meio que construindo e entendendo como é que eu podia, né, conseguir. Pesquisa de cliente, eu descia com uma prancheta e pesquisava. O que o senhor acha de 1 a 5? Qual é a sua nota? Verdade. Verdade. E fiz isso algumas vezes, comecei a tabular, Excel, enfim, eu já tinha, né, sabia fazer. E foi assim que começou. E aí, o que aconteceu? Eu começava a levar insights. Olha, na pesquisa apareceu isso, a gente precisa fazer isso.
Na época, meu pai, né, os tios ficavam muito mais na loja, na operação ali. Então, os clientes gostavam do café da manhã e elogiavam. Uhum. Ai, que gostoso. Ai, obrigada. Então, pô, o que essa menina tá fazendo aí tá fazendo sentido, né? Os clientes estão gostando. Sim. Então, foi muito assim, mão na massa que começou e como eu fui inserida no dia a dia. Depois, obviamente, foi crescendo, pessoas foram agregando e a gente abriu mais lojas e, enfim, aí Não, e você até deu o exemplo, então, de onde tudo começou, porque hoje no Dalben tem a fama de você não precisa almoçar. Você vai pro Dalben, você sai de lá almoçado, de tanta experiência, tanta degustação. Então, gente, a gente deve tudo isso ao Fê. ao desafio, né? A escassez que a gente cria, né? Sim, é verdade. Não, muito legal. E além, né, acho que de todo esse processo, acho que foi muito importante, obviamente, para formar quem você é. E eu acho que, assim, a gente vai falar um pouco mais do supermercado Dalben, mas eu quero muito entrar na Fernanda Dalben, porque eu sei que hoje aí você pegou todo o desafio, toda a dificuldade, toda a dor. E, cara, você deu a volta por cima e hoje aí você palestra para concorrentes, para grandes empresas, grandes marcas. E isso é muito legal, assim, é muito admirável, né? Vamos dizer assim. Então, quando que você entendeu de que, tipo, pô, o meu trabalho dá pra ir além? Ou foi ao contrário? As empresas que te procuravam e você começou... Porque hoje ela é diretora de Marketing Trade da rede de supermercados Dalben, mas ela também palestra no Brasil inteiro, se não no mundo. Aí ela vai falar pra gente um pouco melhor sobre isso. Mas a vida é frenética. Acompanhe nas redes sociais, você vai ver. É voo de manhã, volta para Campinas à noite, amanhã ela já tá em Belo Horizonte. Você cansa só de acompanhar. Então, como que foi, assim? Bom, como eu comecei a conversa, né? Acho que foi tudo muito construído na prática, ali na mão na massa, né? E de uns tempos para cá, mais ou menos há uns 5 anos, mais ou menos, né? Eu comecei a pensar assim, poxa, eu acho que eu posso... a gente vinha fazendo algumas ações diferentes, assim, de experiência e tentando usar a criatividade realmente para conseguir fazer ações diferentes com a indústria, né? E eu comecei a perceber, poxa, a indústria gosta disso. A hora que eu vou com uma proposta diferente, de repente que eles não estavam pensando, eles aderem, né? Óbvio e muito dinâmico, óbvio né? Dá resultado, senão exatamente. E aí, mais ou menos há uns 3 anos, eu comecei a pensar, vou começar a compartilhar isso. Vou abrir um Instagram. E na época nós estávamos com uma agência nos apoiando nessa parte de digital e tal. E eu conversei com o Fabrício, que era um fundador. Falei, Fabrício, eu tinha vontade de compartilhar alguns conteúdos. Essa questão de marketing de influência até nem estava muito mais voltada ali para divulgação do que de conteúdo, se for ver, né? E naquela época eu pensei, acho que tem uma oportunidade aqui para gerar conteúdo para o varejo, né? De alguma forma, né? Se eu puder contribuir com os cases que a gente vem aplicando. E aí ele me ajudou na época a montar meu LinkedIn, eu reativei meu LinkedIn que eu mal publicava e abri um Instagram profissional, com foco profissional e comecei a postar, enfim. Fiz uma ação assim, sem fiz uma ação assim. expectativa, o seu dia a dia, tua rotina tipo, mesmo. dia a dia no sentido de contribuir de alguma forma, assim, um propósito, assim, não vi nem como uma questão comercial. Tanto que eu nunca coloquei, tipo, R$1 na minha rede, assim. Tudo que eu tenho hoje de seguidora, apesar de nem olhar isso. Olho pra ver se tá bom, mas não olho com o objetivo dele. Não, e 2 pontos muito importantes, que é o que a gente sempre fala. Propósito faz toda a diferença. Exato. E seguidores. A gente fala que a gente foge de número dentro da agência. Porque hoje o que mais tem é empresário de palco, milionário de palco, influencer de palco, que quer ensinar pra gente que tá aí há 20 anos no mercado, ralando, camelando, e quer ensinar o segredo em 10 dias, O segredo do sucesso em um final de semana, né? Então, eu acho que é uma métrica pra você ver se tipo, tá legal ou não tá o que você tá postando, mas, sinceramente, não é esse o objetivo, né? E aí, de certa forma, eu comecei a atrair pessoas ali que tinham interesse. Então, muitas das pessoas que hoje estão nas minhas redes, LinkedIn ou Instagram, eu nem tenho tanto seguidor assim, enfim, mas é muito nichado. São pessoas do mercado. É isso que faz diferença, né? Exato. São pessoas do mercado, da indústria bastante... de varejo, de associações, de agências. Então, é esse o público. E conforme eu fui começando a postar, eu comecei a perceber assim, poxa, se eu fazia uma ação com a marca de cervejas A marca de cervejas B me procurava. Tipo, eu também quero fazer. E assim foi acontecendo, né? Totalmente orgânico. E isso hoje me gera muito negócio no Dalben. Só que, por outro lado, também foi criando uma certa
autoridade no assunto trade, porque eu comecei a compartilhar muita coisa prática. E isso me abriu portas também para palestras. Comecei a ser convidada. Até porque você ia muito além de, tipo, compra essa cerveja. Sim, Você criava uma história, Sim. você tinha um conteúdo para passar. Exato. E isso hoje é muito escasso. As pessoas não têm conteúdo. Elas sabem tirar uma foto linda, postar bonito, mas elas não têm um conteúdo. E a gente vê muito isso até das marcas mesmo, né? Até na FH, lá atrás, assim. As marcas têm ali seu departamento de marketing, várias pessoas que trabalham, mas são escassas de ideia, né? Exato. Você vai falar, vamos fazer uma experiência, lógico, vou levar meu banner. Seu banner, Que banner! Não é experiência. né? O Exato. que é isso, né? Então, foi dessa forma. Aí eu comecei a compartilhar isso. Comecei a ser convidada para falar, principalmente na pandemia, que acho que as pessoas estavam muito ávidas, assim, por o que eu vou fazer. E a gente fez muita coisa. Tipo, a gente fez live commerce, a gente fez compra cegas, a gente fez drive-thru de um monte de coisa. Então, a gente foi muito rápido, assim, criativo. Isso, de certa forma, eu acho que despertou, assim, poxa, tem alguma coisa diferente que o mercado que eu possa contribuir com o mercado. E aí, começaram a surgir convites para participar de live, palestra, até que isso se tornou um negócio, né? Aí, quando Foi muito natural, né? Um dia a Nestlé chegou para mim pelo LinkedIn e falou, eu quero comprar um curso. Eu falei, nem sei precificar. Eu não sei nem... Que curso? Que curso? Que valor? Né? Mas beleza, tipo, foi... Aí eu pensei, bom, eu precisei abrir uma empresa, né, para emitir nota, e foi aí que eu comecei a entender. Falei, poxa, de repente isso pode ser um business, né? Sim. Fernanda, óbvio que com toda a bagagem do Dar o Bem, mas também sempre fui muito curiosa e gostei sempre muito de rodar, então, de visitar feira e tal. Então, esses conteúdos... Você se atualiza muito, Sim, né? sim, sempre gostei de me atualizar. Então, acho que foi nesse movimento, gente. Sério, foi muito natural, assim. Você enxergou e uma orgânico. oportunidade E óbvio que na né, a escassez, gente né? Uhum. somos empreendedores, né? E a gente vai Sim, enxergando oportunidades. E é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer em fazer, né? Então, eu subindo, por exemplo, num palco e compartilhar algo, de certa forma, mudar a vida de alguém, eu acho que já é... Óbvio que tem uma questão financeira por trás, mas eu acho que isso não é o porquê, É uma né? consequência. É uma consequência, e óbvio, é nosso tempo, E é eu nosso acho trabalho. que o sucesso desse... Até porque você podia estar muito bem adaptada ali, já é diretora de marketing trade. Pra que você vai ficar perdendo mais tempo trabalhando muito mais loucamente? Tipo, saindo daqui hoje, eu vou voltar palestra, né? Então, Inclusive. pois é. Então, mas aí entra muito o lance do propósito mesmo, dos objetivos que você tem de vida, de fazer diferença na vida das pessoas, de mudar. O nosso slogan, né, da agência é Brand Lovers, People Lovers, e é exatamente isso. A gente quer ir além das marcas. E eu acho que também... Aí teve um ponto, assim, importante, que é o público feminino, sabe? De alguma forma, mulheres se conectam, talvez. Então, muitas mulheres me escrevem, assim, tipo, você me inspirou, porque não sei o quê. Isso é muito legal. Eu falo assim, pô, de alguma forma, a diferença que seja uma sementinha, assim, na vida de alguém, sabe? E é uma inspiração, porque, assim, o varejo é um mercado predominantemente Total. masculino, Sim. né? Total. Eu acho que a gente vem numa crescente... As mulheres estão cada vez mais, né? Protagonistas, ocupando, né? Mas mesmo mas assim, é um mercado que sofre esse... Não vou nem dizer preconceito, mas tem ali em sua grande maioria. Então, é um desafio, né? Ainda mais o alimentar, né? A hora que você pega, assim, que é 90 e poucos % familiar, né? Ou de origem familiar. E a hora que você vê realmente as mulheres... Agora a gente vê mulheres assumindo mais os negócios da família, enfim. Mas até um tempo atrás eram homens, né? Então, de certa forma, acho que é isso. E isso é muito legal e não tem como a gente falar de propósito, enfim, da tua história, sem falar de experiências, que eu acho que é muito o segredo aí de tudo que você faz. E hoje, né, a gente tem muito... Acho que o maior desafio do mercado, você pode me corrigir se eu estiver errada, é o lance de... experiência on e off, né? Experiência em PDV. Você até fala muito sobre os 5 sentidos, se eu não me engano. Então, o que você acha? No meu ponto de vista, antes, as experiências de marca no offline eram muito fortes, era o que acontecia. Pandemia bombou, era on. E eu, particularmente, acho que tem voltado e as empresas, as marcas, estão impulsionando e investindo muito na experiência de marca no off de novo. Sim. Faz todo sentido, porque o que aconteceu? As pessoas, na pandemia, né? Pessoas e marcas se digitalizaram muito mais, né?
Então, as pessoas provaram o canal online e já sabem que podem fazer sua compra de qualquer lugar. Né, com um celular na mão, podem comprar em qualquer lugar. E aí volta a questão da loja física, da importância e da relevância da loja física, esse papel de seu ponto de experiência, a loja física cada vez mais sensorial e beta, né? Que é uma das tendências aí que a gente viu na NRF desse ano, que é uma das maiores feiras de varejo. Então, volta essa questão do ponto de venda, seu ponto de experimentação de produtos, seu ponto de descoberta de produtos. Então, veja, você entra numa loja do Dalben hoje, tem 30 mil SKUs, 30 mil produtos. Ali, no e-commerce, a gente vende 20 mil, vamos pensar. Então, a diferença nem é tão grande assim, mas imagina você encontrar e ter contato com 20 mil produtos numa plataforma. Então, a hora que você entra, você tem, numa loja física, você tem toda a visão do sortimento, você experimenta, você cheira, você pega. Ponto de contato é muito mais forte. E as marcas começaram a perceber isso, tanto que tem marcas, não necessariamente só do segmento alimentar, mas que tem lojas só experimentais, tipo um Google da vida. Né? Tem lojas só para você provar o produto, você nem compra, você recebe na sua casa. Da importância dessa questão. Então, é ali onde uma marca vai conseguir gerar engajamento, vínculo com o cliente. Não que no online não seja possível, é mais restrito, é mais frio. A gente até tem iniciativas como live commerce, onde você consegue, através do digital, levar essa experiência. Hoje o online, dependendo da plataforma, você consegue inserir vídeo, foto, você consegue mandar um sampling para a pessoa provar o produto. Então, tem como fazer, mas aonde a mágica acontece mesmo, é ali. onde a gente explora 360 dos sentidos, é no ponto de venda físico. Sim. E é isso mesmo, eu tenho visto assim, o mercado se removimentar para isso. E, na verdade, nada impede da gente realmente replicar isso. Isso é replicado no online. Ou faz o cross, né? Isso, exatamente. E é muito isso assim que eu tenho visto. Então, você fala muito sobre esses 5 sentidos de PDV, e eu acho super interessante. E casa, assim, para N outras possibilidades, não só de mercado. E você voltou a falar das lojas, e o Dalben, né, recém inaugurou aí 2 anos? 2 anos. Uma loja conceito em Valinhos, que quem não conhece, vale a pena. Se não for de Campinas, vá para Valinhos visitar, porque eu nunca tinha visto nada igual. E da onde que surgiu? Por quê? Um supermercado com um painel de LED gigantesco na frente, tanta experiência. É um passeio, assim, né? Você não vai necessariamente lá só para fazer compras. Sim. Já a loja conceito, né, de Valinhos, ela surgiu. A gente já vinha apostando nessas experiências dentro da loja, então a gente abriu a choperia, que já virou um ponto de encontro, né? A gente abriu o setor, o restaurante a gente sempre teve, a granel, depois vieram as carnes defumadas, os eventos. Então, já veio um DNA de levar uma experiência diferente. A Flagship surgiu, a gente estava com a oportunidade de abrir uma loja em Valinhos, né? A gente já estava até com um projeto pronto, para vocês terem uma ideia. E eu conheci uma pessoa, né, um arquiteto, que nessas andanças aí da vida, de feiras, enfim, que trabalhava com essa experiência no PDV. E eu chamei essa pessoa para conversar e entendi, Júlio Tacano, entendi que, poxa, fazia muito sentido o que eu acreditava também quanto visão de marca para o Dalben. Né? Levei isso para a diretoria e eles aprovaram. E através de muitas referências do que está acontecendo lá fora, né? Tanto que tem várias coisas ali, por exemplo, os painéis de digital signage. Na hora que a gente vai para mercados fora, isso é muito comum, eles usam isso como estratégia de venda, como melhorar a experiência do cliente, como gerar o nível de atenção para o cliente, como trade também. Alguns serviços que a gente trouxe, então a escola gastronômica, dessas andanças minhas por feiras fora do Brasil, a gente via que isso era muito comum, ter esse ponto. A gente já fazia isso nos próprios restaurantes, mas a gente criou uma escola gastronômica da Tramontina lá dentro. Um espaço exclusivo para ativar. O Mercado da Gula veio, a gente já tinha restaurante, o Mercado da Gula veio para ser uma praça de alimentação, onde tem shows à noite. Então, realmente, é uma experiência, loja, ela vira um ponto de encontro da comunidade. Né? E o Dalben, por ser uma marca local,
faz sentido ele estar inserido naquela comunidade as pessoas não vão lá só para fazer compras, vão para encontrar outras pessoas. Na pandemia teve até encontro de aplicativo na Dalben. Nossa! Fica a dica, viu? Eu falo, o melhor lugar para encontrar namorado é os supermercados. Deu match no Dalben. Você vai na gôndola de vinho e já puxa o assunto, né? Verdade. Afinidade. Brincadeiras à parte, eu acho que a gente veio com esse conceito para levar uma experiência diferente de compra, trazer serviços inovadores, né? E ser esse ponto de encontro da comunidade. E é muito legal quando você promove isso, porque assim, você tira, né, aquela coisa clichê de, vou fazer compras é chato, né? Exato. Você leva uma experiência e você torna esse momento uma experiência também, Exato. né? Do começo isso ao fim. abre oportunidade para as marcas. Aí a gente Sim. trouxe as marcas para nos ajudarem nessas ativações. Então, quando a Tramontina topa ter um naming right numa escola gastronômica, já é uma ativação. E quando a gente usa esse espaço para promover uma degustação comentada de vinhos, queijos e, enfim, com os clientes, né, onde a gente leva educação para esse cliente, né, no sentido dele conhecer mais sobre uma categoria, sobre um produto, para ele se relacionar com outros clientes. Então, ali realmente a gente engaja, né, não é mais só sobre preço. Eu entendo o comportamento daquele cliente através dos meus dados, do programa de relacionamento, mas eu me relaciono com ele. Né? Então, acho que essas experiências com a indústria ajudam a gente a fidelizar, e engajar cada vez mais o cliente e dar aquele senso de novidade. Vou na loja do Dalben, o que será que vai ter? Né? Vai ter uma degustação, vai ter uma campanha, gera esse senso. Aí, neuromarketing explica, acho que a gente vai ficar horas falando, mas gera esse senso de novidade. Né? Sim, muito legal. E, Fer, eu acho que assim, você é muito atual, muito atualizada. As campanhas, né, você dá para a indústria, para as marcas, muitas ideias que você vê lá fora, que você vê nas feiras. E o que você vê, assim, de novidade do mercado? E não só do mercado, mas para a tua vida como Fernanda Dalben, para a rede Dalben. O que você vê, assim, de mercado e futuro? Bom, eu acho que eu vou bater de novo nessa questão da experiência, porque eu acho que todo mundo está caminhando para isso, porque perceberam a importância na vida do cliente. Então, não basta você ter um produto maravilhoso, você ter um melhor preço, mas se você não tiver esse encantamento. E eu acho que quando você promove essas experiências, isso gera essa fidelização. Você não troca de marca tão fácil, né? Você valoriza. Você valoriza. E isso tanto para um produto, quanto para um serviço, quanto para um estabelecimento, uma loja, enfim. A hora que você se sente bem com aquilo. Aí, de novo, neuromarketing explica, né? A lei da recompensa, hábito. Sim. Então, você ser um hábito de compra de um cliente é muito difícil você quebrar, só se ele tiver inúmeras experiências negativas. Mas quando a gente tem várias experiências positivas no meio do caminho, né, com um fator de antecipação hedônica, né, que a gente chama, onde ele... O que vai acontecer agora? O que eu vou ter de diferente? O que eu vou ter de novo? Você gera esse senso de novidade, de engajamento. E você muda o vender um produto por vender um serviço. Exato. Né? Exato. Então, o que eu vejo muito é cada vez as marcas se preocupando com isso, olhando para isso. A experiência, ela começa do básico bem feito, né? Então, uma loja limpa, organizada, o produto que o cliente deseja comprar, o tipo de produto, a disponibilidade de produto, um bom atendimento. Isso é o básico bem feito, né? Que é muito importante. E que a gente voltou a falar disso agora em NRF. O quanto é importante, às vezes a empresa está pensando em uma mega outra inovação, mas o básico ela não atende o cliente bem. Então, eu acho que o básico bem feito. Mas a pitada de inovação é o que vai fazer esse cliente ficar cada vez mais engajado. Então, eu vejo marcas olhando muito para isso. E acredito que esse realmente é o futuro presente, né? Um futuro muito próximo que a gente já tá vivenciando, né? Exato. Não, é exatamente isso. Quando eu falei lá no começo que era muito aprendizado, muita coisa, muita informação, agora vocês entenderam o porquê, né? Fer, quer fechar com alguma frase, com alguma coisa que realmente você já falou que o propósito faz toda a diferença, você trabalha muito o lance de neuromarketing, você estuda muito, você se atualiza muito, e isso com certeza fez diferença na sua trajetória, onde dinheiro, sucesso foram consequências de um trabalho muito bem feito, de um trabalho muito árduo ali, né? Então, eu acho que é a maior... o resumo, assim, total mesmo de quem admira e quer acompanhar a Fernanda Dalben. Um trabalho de muito chão de loja, né? Mas você falou de uma frase, logo veio à minha cabeça, que às vezes eu até uso essa frase em palestras, enfim. Mas as pessoas
podem esquecer o que você falou ou o que você fez, mas não o que você as fez sentir. Então, aí a gente fala muito de experiência, né? Então, não basta só o que uma marca às vezes fala através da sua publicidade. Enfim, é o que ela faz aquele cliente no final do dia sentir. Então, quando a gente fala de experiência, acho que foi o grande tema do bate-papo, é sobre isso, é essa memória que a gente vai gerar no cliente positiva, né? Sim. Muito legal. Fê, obrigada. Obrigada, Fê. Imagina, A gente ficou obrigada. muito feliz que deu certo e a gente tem certeza que vai ser um sucesso. E com certeza vai ser o primeiro de muitos, porque do jeito que você não para, a gente vai ter que sempre atualizar. Semana que vem esse já tem podcast. novidade. Para falar de uma novidade. É isso. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada, Obrigada. gente. Obrigada pelo convite. Tá E o ótimo. brinde? Ah, é, É o o brinde. A experiência, né? Que foi o. Aí. E é uma delícia esse vinho, né? É bom. É daqui? É. Marcelo escolheu bem. Muito